Olá, eu sou José Henrique e este é o programa Poder Popular Rádio Online, um programa de debate e entrevista que procura discutir os acontecimentos do Brasil e do mundo de um ponto de vista das forças de esquerda e daqueles que ainda lutam por uma transformação mais profunda da sociedade brasileira. Nosso programa hoje vai conversar com Milton Pinheiro. Ele é professor da Universidade do Estado da Bahia, membro da diretoria do Instituto Caio Prado Júnior e militante do PCB, membro do Comitê Central do Partido. Olá, Milton Pinheiro, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Néstor. Estou à sua disposição para que a gente possa conversar sobre algumas temáticas. Então, sábado agora, dia 11, você esteve em Belo Horizonte para fazer o lançamento da nova edição da revista Novos Temas, publicada pelo ICP. Você poderia começar explicando para a gente o que é o ICP, contando um pouco da sua história, como ele surgiu e como ele está organizado no Brasil hoje? Olha, o ICP é um instituto de estudos sociais, políticos, de análise econômica, que tem uma abrangência nacional, com a organização centrada em São Paulo, porém tem uma ramificação no Ceará e também aí no estado de Minas Gerais. O ICP se organiza através dos seus conselhos. Ele tem um pequeno selo que se chama Selo do ICP, que publica a revista Novos Temas, que é uma revista de debate e cultura política marxista, e publicações de alguns livros e algumas coleções. A exemplo dos cadernos do ICP, que já tem 2 volumes, a exemplo da Biblioteca Comunista, que tem 1 volume, e diversos livros, como esse último que nós publicamos, que é Capitalismo e Reificação, do professor José Paulo Neto. O ICP, ele data de 2008, né? A sua fundação ocorreu na cidade de São Paulo. Ele é envolvido com esses debates acadêmicos e sociais. Ele tem uma quantidade muito importante de intelectuais de várias partes do Brasil que compõem as suas instâncias e compõem as instâncias também da nossa revista, ou seja, o conselho editorial, né, o conselho de redação e a editoria. Então, é um instituto nacional de vivência acadêmica, porém voltado para as questões da cultura marxista. Então, o tema da nova revista do ICP é Crise e Conjuntura Política. Como que você está vendo essa crise política e econômica que o Brasil está atravessando, essa conjuntura que o Brasil está vivendo, Milton? Olha, a revista, na verdade, foi lançada aí no sábado, em Belo Horizonte e tal, mas ela está praticamente esgotada, porque ela já tem alguns meses de lançada, né? O Instituto, inclusive, já está trabalhando no número 14, que vai tratar no dossiê especificamente sobre crise política brasileira. A esse respeito, é importante dizer que o Brasil sofre de uma condensação de crises, né, que levou, de certo modo, a algumas circunstâncias bem particulares. Primeiro, as características da crise do sistema capitalista, que, na minha compreensão, é uma crise sistêmica que abala, na ordem do capital, o próprio sistema capitalista, a estrutura do Estado e, de certo modo, um trabalho quando altera a subjetividade da classe trabalhadora. Ao lado disso, a partir de 2008, nós passamos a ter uma crise econômica muito forte, né, com uma demarcação impactante em várias partes do mundo, que naquele momento não teve maior repercussão no Brasil. Os capitais da Europa, Estados Unidos aqui aportaram, mas no momento atual, em virtude da circunstância da quadra política interna e também da modificação na conjuntura econômica da Europa e dos Estados Unidos, não de forma muito consistente, mas alguma modificação, os capitais começaram a sair do Brasil. O Brasil, nessa condensação de crises, né, ou seja, crise econômica, crise política, está numa situação muito delicada. A gente poderia afirmar que durante os últimos 13 anos
da coalizão burgo-petista, né, liderada pelo Partido dos Trabalhadores e partidos da centro-direita no Brasil, o partido-chefe da coligação não teve interesse em diminuir as balizas da autocracia burguesa no sentido de favorecer as liberdades democráticas, de rediscutir o papel do Estado, de alterar a correlação de força na mídia, portanto, do ponto de vista ideológico, e nós entendemos como uma crise política que foi operada a partir de manobras institucionais praticadas por esses mesmos segmentos que eram aliados do PT, não satisfeitos com a celeridade das diversas contra-reformas que o governo petista estava fazendo. Portanto, acharam por bem que deveria ter, né, com essas manobras, um novo governo, um governo interino e com a possibilidade de se tornar permanente dentro das regras da democracia formal burguesa, e aí aplicar mais um impactante conjunto de medidas para prejudicar os trabalhadores e tentar tirar os capitalistas da crise. O PT tem tido pouca capacidade de reagir a isso. Ele, durante esses 13 anos, ele, de certo modo, apaciguou os trabalhadores brasileiros com sua forma de agir politicamente, né? Ele, de certo modo, tentou cooptar amplas camadas da população com um projeto populista e, de certo modo, assistencialista, e despolitizou a luta política, né? Um dos artigos da nossa revista, 12 e 13, é o seu próprio artigo sobre as características do apaciguamento no Brasil, aplicado, na minha compreensão, por esse partido. Que é uma conjuntura cuja centralidade, na nossa opinião, deve ser entre os trabalhadores, atacado nos seus direitos trabalhistas, previdenciários, até mesmo seus direitos humanos, diante da quadra reacionária que se estabelece na sociedade brasileira, e, né, as frações de classe que, de certo modo, cooptaram, através do poder econômico, o poder político, que avança sobre esses interesses, né? Não trabalhamos com a perspectiva de que isso teria sido um golpe, porque as balizas da democracia formal elas foram ampliadas pelo governo petista. Era justamente isso que eu ia te colocar, essa pergunta, porque recentemente você publicou um livro sobre ditadura militar no Brasil, organizou uma coletânea publicada pela Boitempo, e eu queria te perguntar justamente isso aí. Dentro dessas comparações que foram feitas entre 64 e 2016, foi golpe, não foi? Como que você vê essas discussões? E uma outra pergunta aí. Quais as lições que devemos tirar desse momento, desse processo de impeachment ou golpe, dependendo como você qualificar? Olha, a primeira observação é que são duas situações bastante distintas, né? O estrito senso de um golpe burguês operado pelos setores reacionários das Forças Armadas em 64, né? E também agora manobras institucionais dentro da ordem burguesa, operada por interesses de classe não muito explícitos para o conjunto da população. Então são dois cenários bastante diferenciados, mas algumas características muito importantes, né, que a gente pode relacionar alguns acontecimentos. As transições políticas no Brasil, em momentos de ditaduras, né, elas se dão quase que corriqueiramente por rearranjos políticos entre frações da burguesia e segmentos liberais do campo da política brasileira. Na última, em 1985, esse rearranjo possibilitou um governo biônico, né, um governo eleito pelo Congresso. De repente, a principal figura faleceu e foi acompanhado na função por José Sarney, que é uma figura de trágica memória na conjuntura política brasileira. Foi, de certo modo, garantida, né, nesse modelo de transição
os interesses da autocracia burguesa no Brasil, que não teve nenhuma contradição com novos ventos da democracia formal brasileira. Manteve-se em artigos na Constituição de 88, que assegura a vigência de uma lei de segurança nacional, né? A forma de operar política continuou a mesma, e o governo PT, com essa lógica do apaciguamento, com essa lógica das contra-reformas, com essa lógica de vender as situações da burguesia e minorar a vida dos trabalhadores, não fez avançar nenhuma possibilidade de luta social. A principal lição, Néspolino, na minha compreensão, é que a conciliação de classes não resolve em nenhuma conjuntura política a saída a partir dos interesses dos trabalhadores. Então, dentro disso eu queria te fazer essa pergunta aqui, ó. Você também é dirigente do PCB, membro do Comitê Central do partido. Como que o PCB está se posicionando na atual conjuntura, nesse movimento de luta contra o impeachment? Como que está a posição do PCB, a leitura que ele está fazendo do momento atual, Milton? Olha, o PCB tem tido uma capacidade de articular dentro da sua estratégia, ou seja, o PCB compreende que o Brasil é um país socialista, né, conformado na sua lógica de estrutura e superestrutura, de um país integrado à ordem capitalista, né, com algum grau de desenvolvimento, talvez o país mais importante desse lado de cá da América, né, um importante fluxo de movimentação de capitais nos diversos ramos, né? Temos aqui esse fluxo extremamente associado ao capital internacional. Portanto, diante disso, nós acreditamos que não há espaço para alianças policlassistas, né? Ou seja, que contempla a burguesia dentro desse processo. E, ao lado disso, compreendemos pela compreensão do modo de produção capitalista e da formação, ou seja, da particularidade que é a formação social brasileira, que a estratégia das transformações no Brasil é uma estratégia socialista. Para que a gente opere na política, a nossa tática tem que estar submetida a isso. Então, numa conjuntura extremamente difícil, numa correlação de forças muito complicada para os trabalhadores, nós consideramos que um bloco de lutas se faz necessário ser articulado, bloco de lutas que pense na unidade de ação das forças do campo revolucionário, que não se movimenta pela conciliação de classe e que pode ter algumas intervenções positivas. A unidade de ação dessas forças, a possibilidade de convocar um encontro nacional das classes trabalhadoras, né? Ao lado disso, a possibilidade de uma greve geral para articular pedagogicamente a reação dos trabalhadores e movimentar o conjunto da classe nessa articulação de unidade de ação para se contrapor às reformas que o governo do PT começou a fazer e essas contra-reformas que o governo ilegítimo de Temer quer aprofundar de uma maneira muito radical e que os trabalhadores precisam reagir para impedir que os seus direitos previdenciários, trabalhistas, né, que aspectos das liberdades democráticas sejam retiradas da vida social pelo penzenato da política que tomou conta do poder da República. É isso que seria, em síntese, a nossa posição. Milton, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Nessa conjuntura toda, surge uma série de organizações, de frentes, e surge uma palavra de ordem que é a saída pela esquerda. Né? Uma palavra de ordem que tem sido debatida aí. Como que o PCB avalia a formação de um movimento social com bases relativamente significativas em torno dessa ideia de uma saída pela esquerda da crise? Como que o PCB e você, né, avalia esse movimento da atual conjuntura? Isso é positivo ou não? Como que você vê isso? Olha, a lição da história nesse momento nos afirma que
não há mais espaço para aqueles que lutam do lado da classe, ou seja, dos trabalhadores, reafirmar nenhum tipo de melhorismo, nenhum tipo de conciliação. Essa política foi derrotada, ela está chegando à sua exaustão e ela, se mantida, vai trazer profundos embaraços à classe trabalhadora e à esquerda revolucionária no Brasil. A ideia do PCB nessa articulação que acabei de colocar, no sentido da unidade de ação, ela se registra na perspectiva que a saída é pela esquerda, essa esquerda socialista revolucionária. Isso se manifesta numa tentativa de um chamamento a que segmentos do MST reexaminem a sua posição em relação ao governo, em segmentos do MTST que tem avançado na frente Povo Sem Medo, entendam que esse momento não dá mais para ser refém da política do governo, porque esses movimentos são importantes numa provável rearticulação à esquerda para fazer enfrentamento. Então a nossa ideia é convocar esses movimentos, chamar pela frente anticapitalista por um bloco de lutas que articule não só as tradicionais forças da esquerda revolucionária, seja PCB, PSOL, PSTU, mas que faça um chamamento ao MST, ao MTST, setores da CUT, setores do próprio PT que podem estar examinando algum processo de autocrítica, para, num bloco de lutas, congregar pequenas forças da política, o PCR, as brigadas populares, diversos segmentos para fazer enfrentamento, porque a relação de força não é satisfatória para os trabalhadores e a pauta da direita é muito extravagante e ataca de forma violenta os trabalhadores nesse momento. Esperamos que com essa política aqui no Brasil sinalize algo que já está ocorrendo na França nesse momento, em medidas dessa mesma natureza, lá para os trabalhadores e aqui através do governo ilegítimo de Temer. Esperamos concretamente que essa unidade se dê nas manifestações de rua, nas portas das fábricas, no movimento operário sindical, na luta dos segmentos organizados do serviço público, dos movimentos sociais com corte de classe, porque o momento é de estar fazendo enfrentamento. É isso. Milton Pinheiro, gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso programa. Um abraço, até mais. Um abraço, eu que agradeço. Até mais.